Olá, adoradores do terror. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como o primeiro vídeo do canal, eu vou explicar o que é a Fundação SCP. A Fundação SCP é uma fundação que ela é responsável por conter e manter as criaturas que chamamos de SCP. A sigla SCP significa Secure, Contém, Protect. Em tradução, segurar, conter, proteger. Onde nessa fundação se contém várias criaturas, ou melhor, o termo correto, anomalias, que é para manter a ordem mundial e se prevenir do caos. Agora vamos falar sobre as classes dos objetos ou dos SCP. A gente possui cerca mais ou menos 6 classes e tem outras variações. Vamos começar então. A primeira classe é segura. Os objetos da classe segura são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Isso geralmente deve-se ao fato de que a Fundação pesquisou a SCP bem o suficiente de modo a que a contenção não exija recursos significativos ou que as anomalias necessitam de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. É... Agora, a segunda classe, a classe Euclídeo. Essa classe, ela é tipo. Ela é um pouco pior do que a classe segura, digamos. Porque essa classe são dos SCP que são mais rigorosos. E às vezes são mais agressivos ou tem uma contenção um pouco mais difícil. Agora a classe Kitter. Os objetos da classe Kitter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas, consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem esses SCPs, a não possuir um entendimento sólido das anomalias. Ou seja, esse SCP é foda pra caramba de se conter. Agora a classe Talmiel. Os objetos da classe Talmiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou contra-atacar outros SCPs, ou fenômenos anômalos. Até a própria existência da classe Talmiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação e suas localizações, funções e status ainda são reconhecidos por poucos funcionários da Fundação, tirando o Conselho A5. Então, tem pessoas que acham que essa classe ela é ofensiva, só que ela na verdade é usada para contra-atacar. Agora a gente tem uma classe que na verdade não é uma classe, é um estado, que são anomalias neutralizadas, que não apresentam mais nenhum perigo e que não precisa de gastar nada para conter. Ou seja, tipo, ela só não existe mais. A classe Apollyon são a classe, tipo, anomalias que não pode ser contida, que devem violar a contenção iminentemente ou algum outro cenário semelhante. Essas anomalias geralmente são associadas a ameaças de fim do mundo ou a um cenário de classe K, que de algum tipo e exige um grande esforço da fundação para lidar com elas. Então, sei lá, tipo, deixa eu pensar, uma concha do tamanho do continente, por exemplo. Seria da classe Apollyon, porque não tem como conter e ela pode muito bem acabar com o mundo se ela quiser. Então, é foda essa classe. Agora a classe Archon são SCPs da classe Archon, são anomalias que teoricamente poderiam ser contidas, mas melhor não serem contidas por algum outro motivo. Os SCPs Archon podem fazer parte da realidade consensual que é difícil de conter, ou podem ter efeitos adversos, se colocando em contenção. Esses SCPs não são incontroláveis. As características definidoras dessa classe é que a Fundação opta por não colocar a anomalia em contenção.
Então, essas são as principais classes de SCP. Tá legal, rapaziada. Eu acho que, enfim, esse foi o vídeo. Essa foi a parte 1. Eu vou ver se a primeira parte vai ter retorno. E se tiver retorno, então eu posto a parte 2. Senão eu vou mudar totalmente o tema do meu canal. Porque eu não sei se esse tipo de canal dá sucesso ou não. Mas tomara que dê certo. Então eu peço a colaboração de vocês. Eu peço que vocês dêem um like e se inscrevam no canal e por favor compartilhe. No mínimo um inscrito que eu ganho já vou ficar muito feliz e vai motivar muito o meu trabalho. E tacar um fone. Então, obrigado, rapaziada. Fiquem com Deus.